Muito obrigado por estar assistindo a esse nosso vídeo. Vamos estudar o índice Bovespa e depois alguns papéis. Primeiramente, eu gostaria de falar para você que é novo, que está vendo esse vídeo pela primeira vez. Para quem já é um pouco mais experiente, pode pular essa parte, tá, pessoal? Não prometo não perder muito tempo nisso. Mas para quem é novo, que está assistindo esse vídeo, eu gostaria de mostrar essa tela aqui, ó. Gente, quando o índice Bovespa está numa clara e forte tendência de alta, os ganhos são fáceis. O problema começa quando o índice lateraliza, quando não tem uma tendência definida, como é o momento agora. No curto prazo, nós estamos praticamente lateralizados e eu mostro isso daqui a pouquinho para vocês no gráfico. Veja, nesse momento, a gente tem que ter um conhecimento de como manejar o risco. E a análise gráfica é uma excelente forma, uma excelente ferramenta que nos ajuda a manejar o risco. O que significa isso? A análise gráfica define se a gente vai fazer a operação ou não, onde a gente vai sair, caso obtenha ganhos, e onde vai colocar o stop. Simplesmente isso, tá, pessoal? Lembrando sempre que a análise gráfica ou análise técnica ela não serve para prever o futuro. Ninguém consegue saber com 100% de certeza se, ao entrar em uma operação, você vai ter ganhos. Tá? Ninguém consegue definir isso. A gente estima probabilidades olhando o gráfico. Agora, se você quer escolher um papel para o longo prazo, 2, 3, 5 anos, 10 anos, olhe os fundamentos, AF, análise de fundamentos. A análise gráfica serve muito e é uma excelente ferramenta para o curto prazo. Dito isso, vamos ver aqui os papéis que hoje eu vou estudar. Petrobras, Vale, Itaú, Itub4, depois Banco do Brasil, Magazine Luiza e as siderúrgicas e terminamos com Brasil Food. Bom, voltando aqui ao nosso gráfico, pessoal. Como eu disse, índice Bovespa lateralizado, o índice Bovespa não consegue sair dessa banda de preço aqui, ó, 87.300 pontos, né? E 83.000, 84.000 pontos. Olha aqui, ó. Bom, o índice Bovespa, na minha opinião, tem suporte bem importante. Aqui no curto prazo, 84.000 pontos, essa região aqui. E resistência de curto prazo, 87.300 pontos, 87.340 pontos. Essa resistência aqui de curto prazo. Uma vez rompida essa resistência, sim, nós temos outra, que é o topo histórico lá em 88.300 pontos, tá, gente? Se nós quisermos imaginar que o índice vai continuar subindo, não adianta, vai ter que romper aquele topo histórico com aumento de volume aqui embaixo. Para finalizarmos a análise do índice, daqui a pouco eu já olho o Petri4, o que me chamou a atenção no gráfico do índice Bovespa? Vejam, o índice caiu e houve aumento de volume. O que significa isso? Em outras palavras, vendedores ganhando algum tipo de força. Tá bem? Bom, vamos então começar o nosso estudo dos papéis. Primeiramente, Petri4, Petrobras. Aqui está o gráfico diário de Petrobras. Gente, Petrobras tem de romper 22,60, 22,65. Esse topo aqui, esse topo aqui. Tá? Esse é o topo a ser rompido. Rompendo ali, na minha opinião, se houver aumento de volume aqui embaixo, nós temos chances de buscar os R$24. Por que R$24? Porque R$24 é um topo deixado lá no ano de 2014, né? Vamos dar uma olhadinha no gráfico semanal aqui para a gente visualizar isso. E aquele topo é uma resistência. Aqui, ó. R$24. Esse topo aqui é a nossa próxima resistência significativa, caso rompa 22,60, 22,65. Um topo deixado lá no ano de 2014, agosto de 2014. Vamos voltar para o gráfico diário. Com relação ao gráfico diário, pessoal, vamos ver aqui onde é que Petrobras encontra suporte. Bom, está numa região de suporte, que é a média móvel de 21 períodos, ou seja,
R$ 21,35 nós temos um suporte bem importante, tá? Se perder essa região de suporte ali, o próximo, na minha opinião, é lá em 20,60, 20,63. Por quê? Temos esse fundo e também temos esse topo. Topo, uma vez rompido, vira suporte. Então, pessoal, fiquem de olho se Petrobras nos próximos pregões, e isso depende também do Ibovespa ajudar, né? Porque é um papel que tem uma correlação positiva com o índice. Se o índice Ibovespa não ajudar, dificilmente Petrobras sozinha vai subir, mas fiquem de olho. Se houver uma retomada aqui para cima do movimento de alta, resistência em 22,60, e se romper 22,60, 22,65, o papel volta a ficar bem interessante. Vale 3, aqui na tela o gráfico diário, Vale 3 tem suporte nesta região aqui, 40,48, nesse fundo. E Vale 3 tem um suporte muito importante, 39,56, 39,50, essa região aqui, tá? Por que aqui é um suporte bem relevante? Por causa desse fundo, tá, pessoal? Na minha opinião, se perder esse fundo aqui, esse papel pode desabar lá para casa dos 36,60, 36,70. Por quê? Porque é onde nós temos esse topo aqui. Vejam que Vale, nesse momento, tenta fazer aqui um repique, tá? Esse papel no curto prazo, na minha opinião, tem resistência imediata 43,32, depois na média móvel 21 períodos, essa linha azul, 43,89, né, 43,90, depois 44,46 também é resistência, depois 45,24 também é resistência. Está cheio de resistência aqui para cima, tá? Tem que cuidar se esse papel não vai fazer isso aqui, ó. Cai, faz o repique, depois volta a cair, perdendo esse fundo e perdendo aquele suportão ali, pode fazer uma enorme onda 3 para baixo. Tá? Não estou dizendo que isso vai acontecer, estou dizendo que tem que ficar com cuidado, com cautela, tá, pessoal? Esse papel fica interessante de novo se armar aqui pivô para cima. Nesse momento não há sinal ainda desse pivô, tá? Fazer isso aqui, ó. Se ele fizer isso aqui, rompendo esse topo, até pode voltar a ficar interessante, mas por enquanto ainda não há sinal disso. Agora eu vou olhar os papéis das siderúrgicas, tá, pessoal? Vou inverter um pouquinho aqui a nossa sequência e daqui a pouco eu olho o YouTube, BBAS, Magazine Luiza. Com relação às siderúrgicas, vamos olhar primeiramente o gráfico de Gerdau, GGVR4. Gerdau, gente, está numa região de suporte, tá? Está numa região de suporte, por quê? Porque aqui, olhem aqui na esquerda, temos um topo. Topo rompido agora vira suporte. Embora tenha perdido as médias móveis, isso para mim não é sinônimo ainda de papel muito feio. Não, nada disso. Fez uma correção com toda essa situação aí envolvendo o aumento da tarifa de importação de aço e alumínio pelos Estados Unidos. Era normal que fizesse uma correção. Mas, neste momento, tem suporte. Se voltar a subir, encontra resistência, na minha opinião, imediata na média móvel 21 períodos, 16,38. Depois, a próxima resistência, 16,72. Tá? Tem que ficar de olho no quê? Tem que ficar de olho se vai armar aqui pivô para cima, tá, pessoal? Se perder essa região de esse suporte aqui que eu falei para vocês, né, 15,32, aí sim, né, gente? Aí o papel pode ficar um pouquinho mais feio. 14,70, depois 13,39, são outros suportes do gráfico diário, tá, pessoal? Vamos olhar agora a Goal 4, Metalúrgica Gerdau, é um gráfico semelhante, perdeu as médias móveis, o suporte das médias móveis, mas se segura aqui numa região de suporte. Vejam que nós temos esse fundo aqui, que é uma região de suporte. Na minha opinião, o papel tem outro suporte 7,16, depois R$ 7,00. Se voltar a subir, encontra resistência imediata 7,75, média móvel 21 períodos, por onde ela passa, tá? Depois 8,11 são resistências imediatas. Vamos olhar agora a CSN, A3, Siderúrgica Nacional. Esse aqui sim é um gráfico que ficou bem feio, inverteu claramente a tendência que era de alta, passou para baixa, tá, pessoal? Vejam que esse papel
ele tem um suporte em 8,31. E depois mais embaixo, essa região de 8,14 também é suporte, tá? Se o papel voltar a subir, tem aqui uma resistência em 9,15, depois uma outra resistência em 9,59, dada pela média móvel de 21 períodos, a linha azul mais forte. Vamos concluir o estudo das siderúrgicas olhando o gráfico de Usiminas, Usim 5. Usiminas, Usim 5, gente, é um gráfico claramente consolidado, está andando de lado, olha aqui, ó. Tá? Não tem tendência definida no curtíssimo prazo. Tem um suporte bem importante, 10,65. Depois tem resistência imediata, 11,51. Depois a resistência da média móvel de 21 períodos em 11,71. Vamos estudar agora o gráfico de Itaú e TUB4, esse é o gráfico diário. Vejam que TUB4 está numa região de suporte, 50,53, mais embaixo tem outro suporte, 50,20. Esse papel enfrenta uma resistência imediata aqui em 51,77, tá, pessoal? Dada pelas médias móveis, 21 e de 9 períodos. Depois tem uma outra resistência aqui em 52,88. Rompida essa resistência, a próxima é aquele topo importantíssimo lá em 53,28. Aquele topo lá em cima, esse aqui, ó, é o topo a ser rompido, tá, pessoal? Uma vez rompendo, o papel volta a ficar interessante de novo se houver aqui embaixo aumento de volume para isso, tá? O outro gráfico é Banco do Brasil, BBAS3. É o gráfico diário de BBAS3. Esse papel deixou aqui no gráfico, né, um martelo numa região de suporte, que é a média móvel de 21 períodos. E, na última sexta-feira, deixou aqui um candle de máximas e mínimas maiores. Tá? Observem que a máxima do pregão foi maior que a do dia anterior e a mínima também foi maior que do dia anterior. O papel pode voltar a ficar interessante, tá, pessoal? Principalmente se continuar subindo e romper 44,30. Tá? Se romper esse topo aqui, ó. Tá? Banco do Brasil, se romper com aumento de volume, tá, pessoal? Sempre olhem o volume, porque é o volume que justifica a tendência. Então, são dois gráficos que eu deixo para vocês no radar de vocês. Obviamente, o setor financeiro, os papéis dos grandes bancos, só vão subir se o índice Bovespa subir. Por quê? Porque são papéis que têm uma correlação positiva muito grande com o índice Bovespa. Tá? O peso do setor financeiro na carteira teórica do índice é muito alto, chegando aí a quase 25% da carteira teórica. Então, gente, ou esse setor sobe e ajuda o Ibovespa, ou se o Ibovespa cai, obviamente esses papéis dificilmente terão condições de subir sozinhos. Tá? Quero mostrar para vocês o gráfico de Magazine Luiza, MGLU3. O gráfico diário de Magazine Luiza, ele me chama a atenção. Vamos só fazer uma limpeza aqui desse gráfico. Ele me chama a atenção porque ele está pertinho de romper essa região ali, ó, de 94,56. Deixa eu dar um zoom aqui nessa tela para a gente visualizar melhor. Tem que romper esse topo aqui, tá? Exatamente a região de 94,77, 94,80. Rompendo com o volume aqui embaixo, que ainda está baixinho, tá? Com o volume aqui embaixo aumentando, o papel fica interessante, viu, pessoal? Chamo a atenção para a Magazine Luiza, embora seja um papel que custa aí quase R$100, né? Então é um valor relativamente alto, mas graficamente, não estou olhando aqui os fundamentos, é um papel que eu colocaria no radar. Tá? Para finalizarmos, BRFS3 Brasil Foods. Esse é um papel que caiu em função das notícias negativas, depois da operação carne fraca, da segunda fase da operação carne fraca, né? E muita gente perguntando, Leonel, será que agora é hora de comprar esse papel? Bom, gente, deixa eu só falar para vocês aqui algumas coisas com relação a esse gráfico. Vejam,
O papel fez um novo fundo, voltou a subir numa região de resistência dada por esse topinho aqui, ou seja, lá em 27,49 sentiu a resistência, já voltou a cair. No pregão da última sexta-feira, dia 16 de março, o papel deixou aqui um martelinho. Vejam, a tendência clara desse papel, de curto, médio e longo prazo, é de baixa. Então, quem quer fazer uma operação comprando esse papel estará fazendo uma operação contra a tendência e isso é bem arriscado. Tá? Operar contra a tendência é bem arriscado, tem que manejar bem o risco. O fato é, se esse papel voltar a subir, na minha opinião, ele encontra resistência na região de 27,15 e 27,30. Aqui, ó, perto de onde passa a média móvel 21 períodos e nesse topo aqui. Ok? Para mim, esse papel só fica interessante novamente se ele subir, cair e armar um pivô de alta. Aí ele fica interessante. Não há sinal disso no momento. Vejam que ele faz topos cada vez mais baixos. Clara tendência de baixa. Então tem que ter cuidado para não dar uma de tatu e tentar encontrar o fundo desse papel. Aí compra, o papel sobe um pouquinho e volta a cair, volta a cair, volta a cair, você perde dinheiro. Então tem que manejar bem o risco, tá bem? Pessoal, por hoje era isso, agradeço muito a atenção de vocês. Caso queiram tenham dúvidas, queiram fazer algum esclarecimento ou enviar uma mensagem avaliando o nosso trabalho, por favor, o meu e-mail está à disposição aqui embaixo. Uma ótima semana, nos vemos no estudo da próxima quarta-feira. Até lá!